Olá, sejam muito bem-vindos. Então, hoje temos aqui no nosso estúdio duas pessoas que são muito especiais para mim e que é a Paula Erra e a Tayane Anjos. Então, são duas pessoas que são muito importantes para mim, como eu já disse. São duas pessoas que eu guardo no coração e são duas atrizes que eu admiro imenso. Então a conversa hoje promete ser animada, não é? Porque se há uma coisa que nós as três temos em comum é o sentido do humor. Gostamos muito de rir e gostamos muito da leveza da vida também. Isso é uma característica que nos é comum, e então quando estamos numa mesa de café, que é isso que nós vamos tentar que hoje aconteça, é sempre muito divertido e é sempre também um momento em que falamos de coisas sérias, mas de uma forma às vezes divertida. E então esse momento que nós queremos trazer aqui hoje, que seja um momento alegre também para quem nos está ouvindo. Portanto, são duas atrizes brilhantes, são duas pessoas maravilhosas, dois seres humanos únicos. A Paula eu conheço há 30 anos, se não mais. 30, certo, 30. Exato. Ontem. Na nossa adolescência, que foi logo ali. Então cruzamos, os nossos caminhos cruzaram-se e logo partilhamos uma paixão, um gosto muito grande na altura que ambas tínhamos. Éramos assim duas adolescentes, cheias de sonhos, cheias de projetos e sei lá, e outras coisas tantas. E então a coisa fluiu logo, foi assim tipo empatia, e desde então temos tido uma história juntas e temos... Eu hoje, quando estava a pensar nesse podcast, pensava, nós se calhar se contássemos alguns episódios da nossa vida, daria um livro engraçado, porque temos coisas mesmo muito curiosas na nossa vida. Então, a Tay é um presente da vida mais recente. A Tay foi uma lufada assim de ar na vida a entrar, acho que na minha e penso também. Que na da Paula também. Foi assim uma brisa fresca e daquelas boas de fim de tarde, daquelas que nos trazem coisas boas. É isso que eu senti. Em comum, portanto, são ambas atrizes, elas as duas. Têm isso em comum, têm muitos sonhos, que eu sei que têm, e têm uma cumplicidade muito grande, que eu acho que é isto que vocês têm muito em comum. De diferente, têm a nacionalidade e têm a história de vida, e é isso que vamos falar um pouquinho hoje, e vamos incidir um pouco. Eu acho que hoje teríamos assim conversa para acabar às 6 da tarde, mas vamos acabar daqui a 1 hora, por isso vamos centrar assim um pouquinho mais no teatro e nessas coisas que eu sei que vocês amam fazer. Então, primeiro, uma palavra que vos define. Paula, primeiro, uma palavra que te defina como pessoa, assim. Essa pergunta é relativamente fácil, porque é uma coisa que eu penso sempre. Então é como se já estivesse dentro de mim. E a palavra é continuidade. E continuidade já diz tudo. Portanto, eu sou uma pessoa que está em constante mudança. Eu própria sou a continuidade de mim mesma. Pronto. Lindo. Depois disto, Thay, não há muito a dizer. Depois disso... para mim, obrigada primeiro, Isabel, pelo convite. Para mim é mesmo muito importante. E estar do seu lado é sempre muito alegre, é sempre muito tranquilo mesmo. E eu estou feliz de estar aqui hoje, e principalmente do lado da Paula, que eu tanto admiro. Uma palavra para mim não é tão fácil como foi para ela, porque eu não costumo pensar muito nisso, mas eu acho que liberdade é uma palavra que de alguma forma eu reconheço em mim e acho que faz sentido. Liberdade em vários sentidos também, não só no que eu penso, mas no que eu sinto e no que eu tento experienciar na vida. Acho que liberdade é a palavra. Acertou em cheio. Depois da continuidade, a liberdade. E olha, e agora podemos conversar aqui um pouquinho como é que o teatro chega às vossas vidas, ou seja, como é que surge isso? Podemos começar agora pela Thay, assim, para mudar aqui o ritmo. Bem... Foi assim, daquelas coisas que tu, desde pequenina, sempre sonhei ser atriz. Não. Na verdade, sempre... Ou seja, o teatro, eu acho que o Brasil,
eu sou brasileira, como já deve perceber. E o teatro, na verdade, eu acho que é coisa artística. Não sei se em todos os lugares, mas eu sou de Manaus, no Amazonas, e lá a gente tem a coisa cultural muito forte. E desde sempre eu sinto que isso me acompanhou em todas as etapas da minha vida. E quando eu tinha 12 anos, na cidade onde eu morava, que já não era mais em Manaus, era em São Lourenço, Minas Gerais, surgiu a possibilidade de ter uma companhia de teatro, uma escola de teatro que depois formaria uma companhia. E foi uma grande novidade. Minha mãe, que sempre achou que eu tinha um jeito, né? Minha mãe sempre, enfim, me apoiou nisso. Ela concordou que eu entrasse. Enfim, essa turma começou com 30 alunos e terminamos em três mulheres. Uau. E fizemos, depois disso surgiu a possibilidade de fazermos um espetáculo. E naquele momento, ou seja, a coisa da arte me acompanhava mesmo nas coisas da escola e tudo isso. Tinha um grupo de dança que a gente se apresentava, mas eu nunca tinha encarado como uma coisa que eu pudesse levar profissionalmente. Ou seja, sempre foi uma coisa que me acompanhou, mas nas horas vagas. Eu nunca achei que isso realmente pudesse ser uma profissão. E com essa minha primeira experiência em palco, eu entendi que poderia ser uma possibilidade, uma boa possibilidade, porque era um lugar que eu realmente me sentia feliz e completa de alguma forma. Mas nunca veio, um sonho desde muito nova, com toda aquela poesia que a gente imagina. Não, foi uma coisa que eu fui construindo e que eu construo até hoje, sempre com momentos de dúvidas, com momentos de questionamentos do porquê e de qual a função e a utilidade dessa arte, enfim, e desse ofício que eu faço até hoje. Mas ele começa assim, de uma forma tímida, mas não crescente. E é isso. Que história bonita, eu não conhecia. Esse é o comecinho, E depois, obviamente, que se estende e vem até hoje. Mas começa assim. Já vamos dar continuidade a isso. Agora vamos saber como é que foi para a Paula. A Paula acho que já sei um pouquinho mais ou menos como eu também não tive nenhum bichinho, nada dessas coisas que já estava dentro de mim, não sei se já estava, eu não tinha consciência disso, porque eu só gostava de brincar. A minha infância fui muito feliz só a brincar. E descubro o teatro, se é que era teatro, aos 14 anos, em que começo a imitar personagens das telenovelas brasileiras. Na altura já havia aqui um link. Um link qualquer ao Brasil. Um link. E realmente imitei e percebi, pelo feedback das pessoas, que realmente até imitava bem. Consegui imitar a voz, hoje em dia já não consigo imitar, mas acho que foi o início, o arranque. E é assim que o teatro surge, porque foi o primeiro sítio, se é que é um sítio, é um lugar, onde eu me senti realmente feliz, sem ser a brincar no quintal, ou a brincar com os meus irmãos ou com os amigos. Foi assim essa descoberta de felicidade. E realmente no palco, até há uns tempos atrás, que realmente eu tinha a certeza que era esse o meu lugar. Hoje em dia não sei. Olha, Paula, eu sei que... Quando é que tu descobres que o teatro seria uma profissão? Porque nem sempre apareceu dessa forma, não é? Quando nos conhecemos não vias o teatro, não vias que ias viver do teatro, não é? Até porque temos em comum a formação de educadoras de infância, não é? Foi aí que nos cruzamos. Mas depois, quando é que tu sentes que o teatro tem esse papel? Uma profissão, eu sinto que ele poderia ser uma profissão aos 21 anos, em que realmente eu conheço pessoas que só vivem do teatro. E que de facto coincide com quando acabamos o curso. Quando acabamos o curso. Sim, exato. E aí eu comecei realmente a questionar e fui incentivada e motivada para continuar e que deveria ser uma profissional do teatro, atriz neste caso, e tentei essa instrução, essa formação em teatro. Depois acabei por desistir dessa formação superior que tinha sido no teatro, na Escola Superior de Teatro e Cinema em Lisboa, porque entretanto já tinha um curso e entretanto também estava muito cansada de estudar e entretanto também outras questões pessoais e se calhar, enfim,
pessoais. E aí voltei para a Madeira e dei continuidade à profissão de educadora de infância. Não sei se continua a história. Sim, continua. Porque entretanto já passou a descoberta do teatro e aí já tinha descoberto. Aí descubro que realmente não me sentia muito feliz. Fazia bem, cumpria, mas a minha alma não estava assim a vibrar como educadora de infância no ativo. E aí recebo outro convite, por um acaso, para orientar um grupo de teatro, uma atividade de teatro no estabelecimento prisional do Funchal, em que eu aceito. E a partir daí, sim, a minha vida toda ligada ao teatro, embora tenha o privilégio e a sorte, não é? E da qual sou grata, da minha remuneração, portanto, não ser do teatro. Portanto, é uma contradição, é uma coisa muito diferente, que é, eu vivo profissionalmente o teatro, mas não é o teatro que me paga. Exato. É estranho, mas é assim. Que é ao contrário, por exemplo, da Tayane e da maior parte dos atores que vivem do teatro, e é o teatro, é a arte, é a cultura que paga. Que isso de facto é uma característica que é comum na tua vida e de mais algumas pessoas também que circulam por aí, que é no facto de termos esse privilégio, não é? Podermos estar em outros projetos e estarmos a ser remuneradas pela Secretaria da Educação, não é? O que nos dá uma estabilidade financeira muito boa, que não é comum à estabilidade financeira de muitos atores e de muitos artistas, digamos assim, que trabalham a recibos verdes e que... E Thay, diz-nos a ti como é que foi, portanto, como foi esse percurso? Sim. Quando é que descobres assim, ok, olha, posso ganhar a vida com isto, não é? Sim. E como é que é para ti hoje ser artista também e lidares com esta instabilidade financeira que estávamos aqui a abordar com a Paula? Então, depois que eu saí de Minas Gerais, porque, como eu disse, era uma cidade pequena e lá não tinha faculdade, e eu queria estudar teatro. A minha primeira ideia era estudar teatro. Na verdade, não. Eu queria, mas eu não tinha muita certeza por causa das instabilidades. Eu ouvia falar sobre isso, que não era visto como uma profissão que pudesse me dar um futuro, ou um futuro esperado. Então, eu, numa conversa com uma agente, fui para o Rio de Janeiro, e numa conversa com uma agente, ela falou para mim, ela disse, olha, eu te aconselharia a fazer uma outra faculdade e trabalhar paralelamente com o teatro, com a TV ou com o que você quiser. E eu fiquei sempre muito na dúvida do que fazer, mas como também tinha a possibilidade de fazer comunicação social para jornalismo, eu pensei, eu vou tentar, vou prestar vestibular, se eu conseguir entrar, eu faço. E consegui entrar de primeira, o que foi muito bom, porque na época eu também gostava muito, eu gostava da faculdade, o jornalismo tinha um lado que também me interessava, que era o lado da pesquisa e o lado da rádio, que eu sempre gostei muito, então foi uma experiência boa enquanto estive lá. E no final do processo, a faculdade eram 4 anos, no último ano de vestibular, a minha faculdade faliu. O campus onde eu estudava simplesmente faliu, o campus acabou da faculdade. E para eu continuar esse curso, eu teria que me deslocar para um outro lugar no Rio de Janeiro, que eu não me sentia bem de ir sozinha todos os dias, era um lugar que não era muito seguro. E eu naquele momento, já estava também com alguns questionamentos em relação ao que fazer, e entrei num curso de teatro com um professor que é conhecido no Brasil, um professor diretor, realizador, como vocês chamam aqui, Daniel Hertz. E durante esse curso, que era um curso de curta duração, eu pensei, bem, eu posso fazer só isso. Me volta aquela sensação talvez seja isso mesmo, sabe? Eu tenho que fazer isso. E como tinha acontecido isso com a faculdade, eu pensei, talvez seja agora o momento de voltar atrás. Aliás, de voltar atrás não, de tentar isso que eu tinha deixado de alguma forma parado. E eu me inscrevi. Nesse meio tempo que saí da faculdade de comunicação social para o jornalismo, eu fiz um período, que são 6 meses, de cinema, mas fiz por pura curiosidade, e gostei, mas não era exatamente o que eu queria.
E depois entrei numa outra faculdade, que é aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que chamava Universidade. Isso eu fui morar sozinha no Rio de Janeiro com 17 anos, que também tinha um outro lado, que era a dificuldade de uma mulher aos 16 anos viver numa grande cidade como o Rio de Janeiro. Mas eu acho que E a coragem, não é? E a coragem, mas eu acho que isso foi, de tudo, eu acho que foi o que eu consegui lidar melhor, porque eu sabia muito o que eu queria. E eu acho que isso também é uma característica minha, que é, eu acho que as coisas são possíveis de realizar, e acredito mesmo isso do fundo do meu coração. E eu achava que eu podia, e se eu achava que eu podia, eu fui. Enfim, então estar ali foi uma decisão acertada. E com 17 anos comecei a faculdade de jornalismo, depois disso a faculdade de jornalismo fechou, fiz um período que são 6 meses de cinema, e depois prestei vestibular para entrar nessa faculdade que se chamava Universidade, que era a faculdade de artes cênicas. E fiquei nessa faculdade durante 2 anos. Enquanto eu estava nessa faculdade, a faculdade faliu. Olha, não é por nada. Sai, eu acho que o problema é este. Eu não queria dizer isso, nem queria que vocês tivessem entendido. Mas, ou seja, mais uma vez eu me confrontei com isso de, peraí, e agora, né? Porque parece que quando é quase a vida te colocando em prova, ou pelo menos eu sentia isso. E agora? O que você vai fazer? E agora? O que você vai fazer? E dá vontade de desistir. Você pensa, bem... Mas eu pensei, não, então vamos lá. E tem no Rio de Janeiro uma escola de teatro que chama Martins Pena. E a Martins Pena foi a primeira escola de artes cênicas da América Latina. E é uma escola que é muito conceituada, é uma escola que as pessoas, ou seja, que ela tem uma boa formação. Só que é muito difícil de entrar. E eu pensei, bem, eu não vou prestar vestibular para a universidade, para Martins Pena, porque são 15 vagas, com infinitos candidatos e talvez, não sei, eu estava um pouco insegura e tudo. Mas ao mesmo tempo, a outra faculdade que eu estava fechada. Eu pensei, eu preciso tentar pelo menos, o não eu já tenho, então eu vou fazer. E fiz. E passei em 3º lugar com muito orgulho. E não fali. Não fali. Depois de 3 anos, são 3 anos de formação, eu me formei nessa escola, que é a Martins Pena, que é uma escola que eu tenho muito orgulho de ter feito. Sou muito feliz por ter passado esse tempo lá. Ela é no centro do Rio de Janeiro, que também não é fácil, porque eu morava, só para vocês terem uma ideia, eu morava em um lugar no Rio de Janeiro que eu demorava 1h30 para ir de carro e 2h30 para voltar, porque o trânsito que eu pego dentro do Rio de Janeiro para ir até o centro da cidade e voltar é uma coisa... Mas eu queria tanto aquilo que isso virou um parênteses dentro de toda a história, de todo o meu percurso nessa escola. E foi assim, e me formei na Martins Pena, e no Rio de Janeiro, que foi onde eu morei, até eu vir para Portugal. E quando é que tu vais para Portugal? Venho para Portugal. O que aconteceu foi que depois de formada, você pensa, bem, agora eu já estou formada, agora vão começar os trabalhos, e agora é que é, né? E a verdade é que isso, ou seja, durante esse tempo que eu estive no Rio de Janeiro, eu tinha uma companhia de teatro, fazia parte de uma companhia de teatro da qual eu fiz espetáculos, sempre estive ligada ao teatro, porque enquanto estudava fazia testes e fiz durante algum tempo alguns espetáculos adultos, o infantil, que eu gosto muito. Participei, nunca tive muito interesse na televisão, apesar de estar no Rio de Janeiro, no lugar onde o mercado, de alguma forma, te leva para isso, mas a televisão nunca foi um lugar que eu tivesse muito interesse. Tu gostas mais de palco do que televisão? Não, na verdade não é isso. Eu acho, e já falei sobre isso numa outra entrevista que eu dei, eu tinha uma coisa que eu acho que agora, com a idade que eu tenho, eu vejo que é quase eu entendo que era um certo preconceito que é uma coisa assim. Quando se faz teatro, existe uma coisa que eu acho que é isso eu digo de mim, falo de mim, porque é de quem eu tenho propriedade para falar, mas sinto que tem isso no meio, que é os artistas de teatro são artistas de teatro e eles sofrem e eles vivem pro teatro, e o que eles querem é estar no palco, independente do que aconteça. E eu tinha isso, e de alguma forma eu era imbuída, eu tinha essa coisa
das pessoas que me cercavam também. Então a televisão era como se fosse, não, a televisão é uma coisa muito fácil de fazer, a televisão é para quem quer dinheiro, status e qualquer coisa do tipo. E eu acho que existia mesmo um preconceito, uma coisa do, mesmo sem nunca ter feito, eu não queria fazer televisão como se fosse menos, então eu nunca me interessei e nunca fui à procura nunca quis. Até que, antes de eu vir para Portugal, um tempo antes, esse pedaço eu pulei, mas enfim, que estava falando só da minha formação, mas em relação ao que eu fiz como trabalho profissional, enquanto eu fazia os espetáculos que eu vim fazendo durante esse tempo, eu comecei em São Lourenço, no tempo que eu tive no Rio de Janeiro, mesmo fazendo a faculdade de jornalismo, e depois a de cinema, e depois a de artes cênicas, eu sempre fui conciliando com trabalhos fora. Eu fui chamada porque me ofereci, na verdade, isso é um parênteses, mas é rápido. Tinha um programa na televisão, que era uma série da TV Globo. E nessa série de televisão tinha uma personagem que era uma atriz que ela devia ter por volta dos 12, 13 anos. E essa personagem se parecia... Quando eu vi, eu achava que ela parecia muito comigo mais nova. Eu olhei e falei, mas essa menina parece comigo quando eu era mais nova. E por coincidência conhecia o diretor e quem escrevia essa série. E eu falei pra ele, olha, João Falcão, pra quem não conhece, que é um realizador que eu admiro muitíssimo também. Eu disse, João, essa atriz parece comigo quando eu era mais nova. Você podia escrever um episódio que ela ficava mais velha ou que ela se imaginava mais velha? Eu falei assim, como num impulso, numa coisa que realmente me veio. E falei pra ele e deixei. E depois de uns 2 ou 3 meses ele falou, olha, Tayane, eu escrevi a personagem e queria saber se você quer mesmo fazer. Eu pensei, bem, agora vamos a isto, né? E fui, e gravei na TV Globo, foram algumas diárias, e quando eu cheguei lá, tudo que eu pensava caiu por terra. Eu pensei, bem, essas certezas absolutas que às vezes a gente tem de coisas que não são realmente como a gente imagina. E quando eu entrei ali, foi uma sensação incrível de pensar, bem, tudo isso que eu tô vendo aqui, essas câmeras, esse estúdio todo, todas essas pessoas que trabalham para que isso aconteça, esse cenário que eu tô agora e tudo isso, que era tão incrível e tão grandioso, saiu da cabeça de um realizador, de uma pessoa admirável, e tudo isso é possível. Tem uma equipe que faz com que isso aconteça, ou seja, o que faz disso menor, sabe? Que balança é essa que a gente usa para medir isso? E a dificuldade, o desafio e a delícia de estar ali é equivalente a de estar num palco, pelo menos para mim, essa é a minha experiência. Então foi realmente uma coisa muito boa. E eu tô me estendendo, me alongando nessa história toda, eu já tô aqui falando durante muito tempo, mas só para terminar, enfim, cheguei a Lisboa quando, depois de todas essas experiências, me formei e não tive mais trabalho. E aí pensei, e agora? E eu tinha um dinheiro e pensei, o que eu vou fazer agora? Ou eu fico aqui e invisto aqui, ou então eu vou viajar. Eu queria conhecer outras coisas. E resolvi que ia fazer aquela viagem, ia fazer uma viagem ao mundo, aquela volta ao mundo. Uau! E uma amiga me disse, começa por Portugal, porque Portugal agora é verão, é um lugar ótimo, você vai gostar. E vim, sem nenhuma expectativa e sem nada. Aqui temos liberdade. Exatamente. Vamos embora. Assim como saí de Minas e fui pro Rio, saí do Rio de Janeiro, do Brasil, e vim pra cá. E quando cheguei, sem expectativa nenhuma, me apaixonei. Me apaixonei, isso foi em 2015, 16, 15, já não tenho certeza. E fiquei. E foste ficando. Fui ficando e tô aqui há 5 anos, 6 anos, não sei essa conta, que eu nunca sei exatamente qual. E foi assim. E foi isso, é isso. E o que é que te fez apaixonar por Portugal? Por Portugal, na verdade eu gosto de tudo. Eu fui muito bem recebida aqui, muito bem recebida. Os portugueses sempre tiveram muito carinho, muito... E também entraste facilmente no mundo da produção artística, digamos assim. Conseguiste entrar... Sei que já fizeste alguns trabalhos aqui em Portugal, nomeadamente na TVI, já participaste em algumas novelas e também já participaste em algumas peças de teatro, portanto conseguiste entrar facilmente aqui, nesse mundo, não é? Facilmente, sim. Facilmente depois de todo um caminho de algum tempo. Mas sim, eu tenho... Mas é fácil para quem vem de fora conseguir chegar e marcar o seu lugar e fazer algumas coisas? Eu não acho que seja fácil. Eu acredito muito que tudo que a gente dá, eu acredito realmente nisso, que eu acho que é uma coisa cíclica. Eu acho que a gente recebe o que a gente dá.
E isso sempre funcionou comigo. Eu acho que eu cheguei muito aberta e eu acho que tem uma coisa de acreditar, que é aquilo que eu já disse. Eu acreditava muito nas possibilidades, mesmo não sabendo quais. E eu acho que eu sempre fui muito bem recebida, porque eu sempre também dei o que eu tinha de melhor para Portugal em todos os sentidos. Então tudo que veio para mim sempre foi muito positivo. Eu acho que é uma soma de muitas coisas, do que eu dou de sorte, do que eu estudo, do que eu faço para que aconteça. Claro. Então, dessa forma, olhando nesse prisma, realmente vieram muitas coisas boas, nomeadamente a possibilidade de fazer a primeira novela na TVI, que também não era uma coisa que eu esperava, nem contava, nem tinha nenhuma... Não vim para cá pensando com esse objetivo, muito pelo contrário, era para ter ficado 3 meses em Portugal e depois continuar a minha viagem. E eu fiquei. E foi um convite da Maria João Costa, que é uma escritora que eu também admiro bastante, e ela estava começando o percurso dela dentro da TVI, e por coincidência o elenco dela tinham brasileiros, e ela já conhecia meu trabalho, tinha visto meu trabalho, e ela me convidou para fazer uma participação, que seriam 3 episódios, e viraram 130 e tantos episódios, ou seja, fiz a novela 200 e pouco, foi a novela inteira, eu fiquei... Estás a falar A primeira novela que eu fiz, que foi Ouro Verde, que foi uma novela que também trouxe muitos... O Ouro Verde ganhou um Emmy, e isso faz com que muitas portas sejam abertas, né? Quando uma novela é premiada desse jeito, muitas outras coisas acontecem. E depois disso, fiz mais um segundo trabalho em Lisboa. Nesse meio tempo, eu fiz dublagem que vocês chamam de dublagem, para Netflix, de alguns filmes, que eu também gostei muito. Não sabia disso. Fiz em Lisboa, em português do Brasil. E também gostei muito, foi uma experiência muito boa. E depois fiz mais um trabalho na TVI, que foi a novela Valor da Vida. E o último foi agora Bem Me Quer, que foi o mais recente. E aí eu já estava aqui na Madeira, trabalhando no teatro aqui. E foi isso. Vamos dar um saltinho à Paula. Por favor. Paula, tu não tens esta vida toda, não tenho esta vida. Isto parece que ela viveu bem. A Thay é muito mais nova ela já viu que nós, não é? anos. Mas pronto, não vamos falar sobre isso. Mas eu às vezes acho também que quem vive numa cidade grande, não é? Como o Rio, ou um país como o Brasil, parece que o ritmo de vida também é mais alucinante, não é? Mas vá. Vamos assim à Paula, porque ela também não viveu, talvez. Tem outra vida, tens outra vida. Mas eu acho isto fascinante, que é realmente as diferenças culturais que existem, e isso são inevitáveis. O percurso, os nossos percursos são completamente diferentes. Realmente o meu percurso na área artística é muito teatro, é praticamente teatro. Mas eu acho apesar de que já fizeste algumas participações pequeninas. Sim, em novelas. Mas eu acho que isso é que é fascinante, essa diferença de percurso, de vida, de história mesmo. Eu acho que isso é que faz enriquecer depois tudo o que se tem para dar. Eu gosto muito desta diversidade que existe e não tudo igual. Não, é bonito, eu também acho isso bonito. E acho também bonito como a vida nos vai conduzindo, não é? Àqueles lugares, àquelas pessoas, e isso é muito bonito. Às vezes faz-me acreditar mesmo, eu acredito muito que há qualquer coisa muito mais superior a nós, não é? Nós somos só conduzidos, mas há qualquer coisa que é muito superior. Não sei. Acho que eu sinto muito isso. Mas Paula, fala-nos assim um pouquinho, assim rápido, do teu percurso, porque paramos na fase em que és convidada para ir para o estabelecimento prisional, vais lá dar uma orientação. Fico responsável por toda a atividade de teatro existente na cadeia do estabelecimento. E estive lá 15 anos, portanto estive lá a trabalhar diariamente, também graças ao destacamento da Secretaria de Educação, e realmente é impressionante a abertura e a visão que a Secretaria tem sobre estes projetos de cultura, ou de teatro neste caso, e de educação, porque o teatro também é educação, é cultura e educação, e acho que estamos todos... E esses anos foram bons para ti? Foram. Eu costumo dizer que foi a minha experiência humana mais enriquecedora. Eu acho que me fiz aí
Uhum. Eu Pessoa. acho que precisei pessoa. Sim. Exato. Não tem como comparar. Tudo o resto tem sido interessante, tem sido bom, obviamente, é uma continuidade, mas está aí. O meu período de vida, assim que eu retiro toda a minha vida até agora, são esses 15 anos. Até porque tu entras também lá numa fase em que és bastante nova, não é? Sim, eu tinha 23 anos, parecia que tinha 15. Exato, eu sei disso. Parecia que tinha 15. Então, e descobres todo um mundo até à altura desconhecido, não é? Um mundo e sempre fui também tipo de exclusão, digamos assim. Exclusão, e depois eu era muito tímida, sempre fui uma pessoa tímida, e era ainda mais. Entretanto arranjei e consegui outras ferramentas para disfarçar a coisa, mas continuo a ser uma pessoa tímida, e entrar lá dentro num mundo em que toda a gente me perguntava se eu não tinha medo. Não tinha, nunca tive medo. Eu acho que tive que estar onde tinha que estar mesmo naquela altura, e isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Conheci pessoas fascinantes, seres humanos mesmo incríveis, cometeram um erro, pronto, um crime, não sei se é um erro, não sou eu que vou julgar, não sei. Sim, eu acho que o princípio para trabalhar lá é precisamente não julgar. Quem somos nós? A lei julga, não é? Para isso julgam essas pessoas que são competentes para isso, não é? Juízes e para aí fora o sistema judicial, não é? Sim. Mas eu acho que para trabalhar com eles não podemos julgar. Temos que aceitar e perceber que faz parte da condição humana. Exato. E às vezes a fronteira que nos separa de estarmos cá fora e de estarmos lá dentro é muito ténue. É muito ténue. Às vezes fica a pensar que se um dos meus filhos estivesse em perigo de vida, eu seria capaz de cometer um crime por eles. Ou se a minha vida estivesse em risco também, eu seria capaz de cometer. Então, às vezes, essa fronteira ali, muito também ténue. A minha missão não era essa. A minha missão era realmente era trabalhar teatro, era trabalhar com eles. Pronto. E isso é que levaste essa lufada de ar fresco lá para dentro. Porque para eles também foi marcante. Acredito que todos os que passaram por ti já não te esqueceram, ainda hoje possivelmente, e já passaram alguns anos, se vão se lembrar sempre. Sim. E realmente eu recordo toda a gente com afeto. Foi realmente eles. Eu posso te dar essa lefada de ar fresco e tudo, só eles é que sabem realmente o que é que receberam. Mas eu recebi muito também deles. Eu recebi tanto quanto se calhar eles receberam. Sim, mesmo. sim. Mesmo. Eu compreendo isso, porque acho que não é mesmo. Isto não é para ficar bem, também sou eu que sei, não tenho que provar nada a ninguém. Portanto, o que eu estou a dizer é mesmo verdade. Eu recebi tanto quanto, ou mais, isso, não sei. Cada um é que sabe o que recebeu. Eu sei o que recebi. Mas, paralelamente a essa prática na cadeia, não é? Porque tu fazias na cadeia, no estabelecimento prisional do Funchal, não é? Designado por cadeia, de uma forma mais comum, mas paralelamente a isso tu continuaste sempre com profissão a desempenhar o papel de atriz, porque estiveste sempre ligado ao TEF, ao Teatro Experimental do Funchal. Nessa altura sim. E fazias em paralelo, certo? Não fazias? Não com muita frequência, porque eu também participava como atriz, também com os grupos do estabelecimento prisional, portanto essa parte de ator, que eu às vezes sentia necessidade realmente de fazer, eu fazia também com os reclusos, com as reclusas, neste caso eram mais com o sector feminino. E então fazia com menos frequência no TEF, mas sim, sempre estive ligado ao Teatro Experimental do Funchal durante essa altura. Também não dissemos isto, mas também fizeste formação no Teatro Experimental do Funchal durante... Comecei, agora demos Agora damos um salto lá atrás. Mas no filme, sim, comecei a fazer aos 16, 17, fiz o curso do Teatro Experimental do Funchal, paralelamente fiz outras formações, como o curso intensivo de diretores e atores, que era promovido na altura pelo Inatel, partilhámos com professores que vinham de Lisboa. Foram experiências incríveis também. Inesquecíveis. Foi realmente a grande formação enquanto era um mês, mas parecia que era meio ano. Anos, porque era mesmo manhã à noite, era das 9 da manhã às 11 da noite, sempre com aulas e durante um mês. Pronto. Foi essa realmente a grande formação. Toda a outra formação foi da vida, não é? Porque também dizem que o ator também faz-se na vida. Eu acredito que sim, também. Também acredito. Portanto, que sim. É preciso técnica, é preciso realmente aprender a colocar a voz, toda essa parte técnica, é preciso teoria, saber a história, mas depois há uma coisa que é inexplicável e que é de cada um, e é o que faz ser não ator. E isso ninguém ensina. Exato. Nem se aprende. Olha que bonito que tu disseste.
Exato. Ou se é ou não se é. Eu também sinto muito isso. Bom, Pronto. ok. Mas, bom, continuando então lá na nossa história, depois, entretanto, acabas por concluir a tua experiência no estabelecimento prisional, vais alguns anos trabalhar no Teatro Experimental do Funchal. Aí tu és atriz a tempo inteiro. Também fui. Aliás, desde aí és atriz a tempo inteiro, certo? Exatamente. Porque também tive um destacamento para o Teatro Experimental do Funchal durante 5 anos. E depois do Teatro Experimental do Funchal continuei esse percurso, mas noutra companhia, noutra associação, que é onde estou agora e desde 2013, que é a Teatro Feiticeiro do Norte. Exato. Pronto. Aí com o Elvio nós abrimos, fizemos uma associação e fizemos esta companhia de teatro com o objetivo realmente de profissionalização. E como é que é ter uma companhia de teatro numa ilha? Eu acho que é como em todo o sítio. É como em todo o sítio. Tem limitações, tem vantagens, tem desvantagens e é como tudo na vida. E vocês têm uma linha, vocês seguem muito uma linha na Feiticeiro. A companhia é uma associação, não é? Tem várias pessoas ligadas à associação, mas a companhia é dirigida por vocês os dois, por o Elvio Camacho e por ti, Paula R, não é? Sim. Sim. E vocês estruturam, começaram, eu lembro-me, acompanhei, tenho acompanhado tudo, não é? E essa companhia também vos identifica muito como atores, não é? É preciso também, talvez, acho que é interessante dizer, que o Elvio também te acompanhou nesse processo. Sim, sempre. o Elvio também. Sim. Há 1000 anos. Há 1000 anos. Noutra vida, quase. Sim, e temos realmente acompanhado a vida um do outro. E partilhado muitas questões e os nossos medos, as nossas dúvidas, os nossos sonhos. E pronto, e tem sido realmente o companheiro do teatro. Juntamente com outros, mas ele realmente é o que vem dá mais tempo. E quando decidimos formar a Feiticeiro, foi também com o objetivo de podermos dizer aquilo que sentíamos. E, pronto, e também o objetivo era muito esta necessidade de explicar ou de ter uma companhia profissional, ou seja, que só viva disso. O Elvio tem muito essa luta, ele continua. Nós estamos no mesmo projeto, mas não somos gêmeos, porque pensamos de forma diferente, temos pensamentos que compartilhamos, outros que não. E vamos gerindo assim, é como ter um filho, não é? O pai e a mãe pensam de uma maneira e nem por isso deixam de ter os filhos. E há uma determinada altura em que os filhos também terão a sua vida. E assim é a vida. E nós começamos, o nosso grande objetivo primeiro era esse, e então também não tínhamos ainda financiamento e como tal optámos por fazer criações nossas. E daí os primeiros anos os trabalhos seriam um pouco autobiográficos, que assim não tivemos que pagar direitos de autor e uma série de coisas, e também foi uma forma de nos afirmarmos enquanto companhia de teatro, enquanto Feiticeiro do Norte. Exato. Pronto, depois disso já houve umas mudanças, já conseguimos, a Pulga Atrás da Orelha foi um espetáculo em que queria chegar lá. Realmente a Teatro Feiticeiro do Norte até aí tive um percurso e a partir daí há realmente uma mudança, porque houve possibilidade de pagar pessoas. Portanto, todas as pessoas que participaram na Pulga Atrás da Orelha ganharam o seu ordenado, ganharam pelo trabalho que estavam a fazer. Exato. E foi aí realmente que a Feiticeiro deu outro passo. Entretanto, já somos apoiados pela DigiArtes, além da DRC, da Câmara Municipal do Funchal, e realmente são outras condições. Claro. Pronto, e vamos fazendo o nosso percurso conforme também as condições que temos. Ok. E vamos ver daqui para a frente. E voltamos à Pulga. Porque é a Pulga que traz a TAI até à Madeira, porque até lá tu nunca tinhas estado cá na Madeira. Não. Certo? Não. Ok. Então vamos falar assim. Surgiu este convite, certo? Sim. A Pulga, Paula e o Elvio tomam conhecimento da tua existência, digamos assim, e fazem o teu convite para participares na Pulga. E o que é isto? O que é que tu foste ao mapa, deixa ver onde é que fiquei a Madeira, deixa ver quem é a Feiticeiro, como é que isso olha foi? Que a Madeira, mesmo quando eu estava no Brasil pesquisando para vir para Portugal, a Madeira, engraçado que no Brasil, quando se fala da Madeira, a primeira coisa que aparece são os carrinhos de cesto, ou seja, é uma coisa muito... E eu já sabia, obviamente, da Madeira e queria já há muito tempo vir. E o João Pedreiro, que é o nosso amigo em comum também, que já tinha sido convidado para fazer,
me falou disso, a gente estava num projeto juntos, O Valor da Vida, estávamos terminando a novela, e ele falou pra mim que vinha. E eu pensei, uau, eu queria muito conhecer, era um lugar que eu queria muito ir, e como ele vinha e ficaria aqui um tempo, eu pensei, no tempo que você estiver lá, eu vou, assisto o espetáculo e tudo isso. E nesse meio tempo surgiu o convite de eu vir também fazer uma participação no espetáculo. E foi. E foi uma experiência incrível. Enfim, eu acho que é um marco também muito, muito forte em todos os sentidos, vir pra cá. Primeiro que eu queria muito fazer teatro aqui em Portugal. Era uma coisa que eu ainda não tinha tido oportunidade de fazer. E, mais uma vez, eu sou recebida de uma forma que eu não sei, eu não tenho nem como explicar. É tão gentil, é tão bonito que quando a gente pensa, parece que é o normal, mas pra mim não é mesmo. E isso é muito forte, porque quando eu chego aqui, trabalhar com a Feiticeira do Norte, com duas pessoas que eu admiro muito, pra mim já foi apesar de eu não conhecer, nos primeiros ensaios é inegável, sabe? Você vê ali o talento da Paula era em cada frase. Então, assim, eu já pensei, bem, eu tô no lugar certo, era aqui mesmo que eu queria estar. Eu não sabia, mas era aqui. E logo depois, conforme eu fui conhecendo todo o elenco, era mesmo muito bom, foi mesmo muito bom, sabe? Eu fui muito bem recebida, foram dias maravilhosos. Foi o tempo que eu conheci a ilha, quando a gente tinha um tempinho, eu fui conhecendo a ilha. E esse lugar é realmente mágico, eu não sei dizer, as pessoas, eu acho que quem vive aqui durante muito tempo, perde não um pouco dessa noção, o que é uma pena, porque todos os dias que eu ando nas ruas e que eu tô dentro do carro vendo uma paisagem, todos os dias eu me impressiono com o céu que está pintado de uma cor diferente, com o mar que cada dia apresenta uma forma diferente. Todos os lugares aqui são mesmo muito bonitos e eu gosto muito disso, mesmo, sabe, eu gosto muito. Então, eu juntei duas coisas maravilhosas. Eu me apaixonei pela ilha e, estando aqui, me apaixonei de novo e resolvi escolher esse lugar para estar. Então, foi mesmo uma coisa muito, muito marcante e tem sido desde o tempo que eu escolho. Lembro-me bem que no jantar de despedida do elenco, quando terminamos e fizemos um jantar, eu lembro-me bem de comentarmos e tu teres dito, mas eu agora não quero ir embora. Eu agora quero ficar, e agora? Como é que eu faço? Tenho viagem amanhã. Como é que eu vou fazer? Como é que isto vai acontecer? E foi mesmo isso, eu tinha uma viagem para outro dia, eu pensei, e agora? O que faz? Mas você tem que ir, porque a passagem... Pois é. Não, mas eu não quero. Eu quero ficar agora. E foi uma descoberta e a Pulga também foi assim também que eu te conheci, foi na Pulga, e era muito bonito, porque antes de começarmos a Pulga, numa das vezes que estive com a Paula no café e estávamos a falar desta produção e do que ela podia trazer e de como é que seria bom e bonito, porque íamos ser um elenco enorme, acho que éramos 14 pessoas, não é? 15 pessoas, e vinham pessoas de fora, não é? Vinha o João Pedreiro, vinhas tu e vinham outras tantas pessoas de cá que nós conhecíamos, mas pronto, era diferente porque também íamos receber pessoas de fora, e a Feiticeira ia fazer esse trabalho todo também, e estávamos a falar e estava a dizer, Paula, a Pulga só pode ser um marco, só pode ser mesmo marcante, e foi de facto. E receber o João, que chegou mais cedo, depois receber-te a ti, lembro-me bem da primeira vez quando cheguei ao ensaio, de tu estares lá e disse, deve ser a brasileira, deve ser a Thay, nunca consegui dizer bem o teu nome, depois fui aprendendo e foi tão bonito e foi um processo assim de facto muito bonito. Paula, e para ti como é que foi? Portanto, conhecer a Pulga, sim, e também isto não é, na verdade de receber estas pessoas de fora, não é? E de receber a Thay, não é? Porque na verdade... Tu vieste, não é? Não acabamos, não é? Mas a Pulga veio, tu estavas no dilema de voltar, mas ficaste. Decidiste ficar. E consegui ficar. Não peguei o voo. Realmente foi ótimo, foi um marco. Eu já conheci o João. O João tinha sido da suposta turma onde eu tinha feito parte e da qual saí. Portanto, o João já conheci e a Tayane conhecia o trabalho só. E realmente achei que seria interessante tê-la no elenco. Gostei do trabalho dela e gostei do trabalho dela e falei com o João e o João também concordou
E pronto, foi assim que a TAI realmente veio e integrou a Pulpa. Eu acho muito interessante tenho pensado muito nisso, e eu acho, nós falamos português, embora sejam duas línguas diferentes, português do Brasil e português de Portugal. Parece a mesma língua, não é? Há muitas diferenças, mas eu cada vez acho mais interessante realmente incluir as nacionalidades, as pessoas são todas diferentes, ela é diferente, parece índia, parece, tu és loirinha, pareces branca, embora sejas da Madeira, podias não ser. E eu acho que quebrar estas fronteiras todas é muito importante. E o teatro, eu acho que pode ser a porta. É a porta. É a porta também. Eu acho que num elenco não temos que ter só portugueses de Portugal, só portugueses da Madeira, só portugueses de Lisboa. Acho que temos que ter portugueses de todo o mundo, obviamente. Quando eu digo português, porque para toda a gente minimamente perceber, mas também não vejo nenhum mal se tiver um espanhol ou outra coisa qualquer que se entenda, obviamente. Sim. Mas neste caso, português do Brasil e português de Portugal, por que não? Sim, até porque a língua mas por que não? Porque tem que haver uma justificação. Mas porquê que aquela personagem fala brasileiro? Porquê que aquela personagem fala português? Sim, porque depois temos isso muito. Falam todos portugueses e ela fala brasileiro, mas porquê? Sim. Mas por que não? Exato, porque não? É uma reflexão só porque não. Sim. Não perceberam o que ela diz? Percebemos. É isso, então. É porque é sempre perceptível. Mas tu se calhar deves lidar muito com isto, não é? Com essa questão, o personagem tem que ser brasileiro, o trabalho tem que exigir alguém que tenha vindo do Brasil ou qualquer coisa do género, não é? Isso, porque na verdade, é uma... Quer dizer, pode ser uma limitação ou não, também pode ser... É uma limitação, porque quando a gente pensa em possibilidades, existem poucas possibilidades. Né? Ou seja, tudo que precisa ser justificado, sim, como no meu caso a língua, me limita. Então a probabilidade de ter uma personagem brasileira que venha do Brasil por alguma por algum motivo é muito pequeno. Então isso, e por isso que eu começo essa entrevista te agradecendo por dar a possibilidade de estar aqui. Talvez você não tenha noção, e eu não quero, enfim, me emocionar dizendo isso, mas a verdade é que isso é sim uma questão e que eu acho que às vezes passa despercebido a muitos olhares. E eu acho que é urgente mesmo, é urgente que isso seja dito, é urgente que isso seja olhado, porque quando a gente coloca numa balança de valores e de prioridades e de tudo isso, não podem ter medidas e pesos diferentes, porque o que faz de mim menos. Só que a verdade é que quando isso é um ponto que faz com que eu não esteja, é porque de alguma forma eu sou menos, é porque de alguma forma eu não posso estar por isso. E se eu não posso estar por isso, todo o meu outro valor da atriz que eu sou e das formações que eu tenho e do percurso que eu tenho, eles perdem a importância. E eu já falei isso algumas vezes, que o que eu gostaria mesmo, o meu sonho enquanto atriz, é que meu trabalho fosse reconhecido pela atriz que eu sou, independente da língua que eu falo. Ou seja, eu quero ser contratada porque gostam do meu trabalho, pelo que eu faço, pelo que eu executo, independente do que eu fale, da cor da minha pele, da cor do meu cabelo, ou seja lá o que for. E a gente já caminhou muito, né? E eu ainda vejo tantas... Ou seja, parando para pensar no lugar que estamos, isso não deveria mais ser uma questão, mas é porque todas as vezes que eu estou no elenco... Tu sentes isso? Não sinto, é dito. Mas eu acho que aqui você pode estar porque você poderia, por exemplo, ser uma empregada, porque uma empregada vem sempre do Brasil. E eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu acho que é uma honra mesmo, grandiosa, poder fazer, por exemplo, na televisão, o papel de uma empregada. Isso nem é uma questão, acho que isso daria muito pano para manga, como a gente diz, daria muita conversa isso. Mas qualquer coisa, tem que ter uma justificativa. No teatro você pode estar aqui porque, no caso, poderia ser uma brasileira que vem... Mas e se não tiver essa justificativa? E se não tiver esse... Já não pode, não é? Se não tiver a justificação, se não tiver a justificativa, eu já não posso. Por que não? Sim. E isso é realmente uma questão. Isso realmente me pega no lugar. Não é uma questão de entender, não é? De entendimento.
se calhar temos um pouco mais de dificuldade de perceber um espanhol num elenco, não é? Mas um brasileiro nunca é o caso, porque é a mesma língua e os portugueses percebem muito bem brasileiro. Percebes? Sim. Porque nós consumimos novelas brasileiras há muitos anos, não é? Portanto, para mim, a sonoridade do português do Brasil é muito... Não me causa qualquer problema, não é? É algo muito perceptível, ninguém tem dificuldade de perceber o português do Brasil. E, de facto, isso, ainda bem que tu colocas isso aqui, acho que é... É um bocadinho contraditório, eu acho, não sei. A arte é livre. O teatro é livre, os artistas apelam a livre, tudo livre, liberdade de expressão, liberdade disto e depois limita na coisa mais simples, que é, mas porquê que não podemos ter esta diversidade? Porquê que é preciso uma justificação? Eu não vou justificar, tu estás num elenco, estás a perceber? Não preciso de nenhuma justificação. Falas português, não é? Não sei. Eu tenho refletido muito nisto porque tenho realmente... E quem diz isto diz outras questões também, que parece que é tudo... que não limitamos e acabamos sempre de limitar. De Sim, por maneira, exemplo, a idade. A idade também é uma limitação. A cor da pele também é uma limitação, não é? Por acaso não... Mas não deveria ser. Essa temática não me tem... Estás a perceber? Nem tenho pensado, ou não penso nisso, mas agora que vocês estão a colocar, e de facto é. Mas eu acho que é legítimo você não pensar, porque eu acho que isso não deve te chegar. Muito provavelmente você nunca recebeu um não por não falar. Não. Até porque não faço da atividade também a minha prática diária, Mas eu acho que também, exatamente por isso, que é importante a gente falar sobre, porque eu acho que também vai de mim te alertar nisso. Seja te alertar... E também quem nos está a ouvir, porque é importante pensarmos nisso também. Exato. E depois também tem a ver muito às vezes também com a questão do certo estigma que criamos com a pessoa estrangeira, não é? Sim, com alguém que chega. E isso também é importante percebermos e falarmos sobre isso, não é? Porque acho que o mundo sem isso é um lugar muito mais bonito, não é? Sem criarmos essas barreiras. E a arte também é mais bonita se não criarmos essas barreiras. É mais pura, é mais genuína, é mais verdadeira. É mais rica. Não é? E rica também. Mais rica. E eu acho que deveria ser assim, não é? A arte devia ser exatamente isso. Claro, união e não separação. Mas sabemos que não é, Mas não é? Sabemos que não é. Porque dentro da arte há tanto preconceito e tanto... Não é? É pena. É uma pena. É pena. Lugares só para... Especialmente quando se trabalha em televisão, não é? A imagem, a cara, o corpo, tudo isso tem assim um peso muito grande. Isso daria o outro podcast. Daria muito mais coisa para dizer. Não, só deixamos aqui pequenos apontamentos. Isto, claro, que as pessoas vão ouvir e vão pensar isto vai dar pano para manga, porque fica tudo assim muito só pintadinho, mas a verdade é mesmo para ficar, é só para pensar, é só para refletir, não é para mais nada. E para procurar saber também. Eu acho que quando a gente fala sobre uma coisa, que eu acho que também parte do outro interesse para que essa mudança aconteça, não basta só eu estar aqui dizendo porque isso me atinge. Sim. Então, para as outras pessoas é muito confortável também estar no seu lugar dizendo mas nunca tive nenhuma questão com isso não me chega, claro. Isso não, e relevar e não levar em consideração. Porque como não é um problema que me toca, exatamente. Eu sacudo, não é? Da minha responsabilidade, não é? Mas não é assim. É uma responsabilidade de todos. De todos. Bem, então temos pouco tempo, acho que temos. O Miguel está sempre ali do outro lado, vai dando os tempos. Bom, minhas queridas, bem, uma pergunta que eu tinha aqui que eu queria muito fazer é: se não fossem atrizes, o que é que seriam? Pintavam azulejos? Isto é uma brincadeira, isto é uma piada nossa. Então, se não fosse atriz, o que é que serias? Essa pergunta para mim é fácil. Diferente da primeira, essa é fácil. Porque enquanto eu morava ainda em Minas Gerais, ainda novinha, eu gosto muito de crianças. E durante um tempo eu tive dentro da área de pediatria. Tinha a mãe de uma amiga minha, que era pediatra, e na parte da UTI infantil, a gente podia acompanhar com uma supervisão, como é óbvio. E durante, não sei precisar quanto tempo, mas durante um ano eu tive ali e acompanhava aquelas crianças.
Então eu pensava, bem, é isso que eu quero fazer, eu quero ser pediatra, eu quero trabalhar com essas crianças, eu quero poder... E isso foi uma coisa que me acompanhou durante muito tempo, e pelas circunstâncias de tudo, eu acabei não fazendo, mas é uma coisa que eu me questiono até hoje. Se eu se eu não deveria, ou como até teria sido. Tu tens essa grande paixão por crianças, e nós sabemos, não é? Tenho mesmo. Isso é uma coisa que eu, de vez em quando, venho aqui, dá uma baralhada nas ideias, e que dá uma sacudida, Mas era isso, eu queria ser pediatra se eu não fosse atriz. Uau. E tu, Paula? Ao contrário, esta pergunta é mais difícil de responder. Porque se eu soubesse o que eu seria se não fosse atriz, era o que eu seria, com certeza. Resposta à Paula era. Se eu fosse feliz e soubesse noutra profissão, que até tenho, mas pronto, era o que eu seria, não seria atriz. Ponto. Mas ainda vou a tempo de descobrir, porque ainda tenho, claro, a vida toda pela frente. Tu sabes que eu acho que a profissão, eu não sou atriz profissionalmente, não é? Mas acho que é uma profissão que se calhar também as outras, não é? Que ao longo do caminho, nos vai colocando muitas dúvidas. Eu não sei o que é que vocês sentem, mas e sinto que questionamos muito, não é? Questionamos onde é que queremos estar, se queremos estar mesmo ali, porque o corpo às vezes já não obedece. Eu acho que o teatro exige muita energia, quer física, quer ela intrínseca, não é? Eu acho que eu sinto muito isso. Eu sinto que, independentemente de usar as técnicas que forem, o ator tem muito, naqueles momentos de palco, tem muito numa entrega física, há uma fisicalidade muito, muito intensa ali. E a verdade é a idade às vezes também nos coloca esse desafio, então, será que eu sou capaz? Será a própria memória, a própria dificuldade que a idade traz de memorizar textos e que sentes, será que eu devo estar aqui? Será que estou fazendo a coisa certa? Ou será que já não sou para isto? Ou, não é? Não sei. Mas... ser atriz o trabalho da ator trabalha com tudo. Trabalha com a emoção, com o psicológico, com o físico. As outras profissões também, com certeza. Não sei, não as faço, sim, não sei. Mas e isso é muito violento. Além disso, trabalha com uma coisa muito forte, que é a crítica e o facto de estarmos sempre a tentar provar alguma coisa a alguém. E temos que ser aprovados, portanto é uma constante avaliação e parece que estamos sempre a começar do início e isso é muito cansativo. Mas isto já a Fernanda Lapa falava com 60 anos, quer dizer, ela tinha uma carreira já de 50, 60, 70 anos, não é? E as pessoas todas dizem isto, quer dizer, aos 70 anos ainda ter que provar alguma coisa é muito estranho. É estranho. Fora a estabilidade, claro, toda, de carreira, de financeira e de tudo, que é uma... Eu acho que são poucas pessoas que têm isso mesmo muito estável. Estável, mas na maior parte das vezes, das pessoas que eu conheço, pelo menos, que trabalham com isso, seja de que idade for, é sempre é inconstante, né? E essa inconstância traz uma... E mesmo que seja visto o lado positivo, é isso que é bom, que é desafiador, é isso que ajuda na criação, e tudo isso até pode ser, mas é muito cansativo, porque... Eu acho que isso funciona no pensamento, na prática mesmo. Não, eu acho que isso não é tão... Não é assim. Acho que essa não é assim, porque realmente nós estamos a envelhecer. Sim. A palavra é essa, estamos a envelhecer. O corpo está a envelhecer, a memória envelhece, o emocional também transforma-se, estamos sempre em constante continuidade, em constante transformação. E às vezes não... Da mesma maneira que noutras profissões é difícil de acompanhar, também aqui é muito difícil de acompanhar e continua-se a exigir a mesma coisa de quando se tinha 20 anos. Exato. Não temos. Já não temos. E muda muito. Então acho que é muito comum este género de dúvidas ao longo da carreira, não é? De equacionarmos e colocarmos a hipótese... Deixa eu ver se eu não quero fazer outra coisa qualquer na vida sem ser isto. E no teatro acho que ainda é um bocadinho, se calhar mais fácil. Televisão então, quer dizer, a imagem, quer dizer, vamos para a televisão cheias de rugas, ou vamos fazer plásticas para parecer que temos 20 anos, não sei.
porque depois a verdade Isso é uma esta. questão que se coloca, não é? E aceitar esse envelhecimento, não é? Essa imagem na televisão, não é? É muito complicado. Imagino para quem faz televisão que deve ser mesmo muito complicado. É Para quem violento. vive só de fazer. É Televisão. violento. É violento, já é violento envelhecer. É verdade. É verdade, não. Com toda a poesia que existe no envelhecimento, que há, e é lindo e maravilhoso, Mas traz outras está coisas um lado também. que não é só poesia. Bem, acho que estamos mesmo a chegar ao tempo. O Miguel pôs o caderninho ao contrário. Não vejo os... Ok. Bem, obrigada, de coração mesmo, Não, obrigada. pela vossa presença. Foi um privilégio, foi assim uma... É verdade, foi assim muito bom, muito bom.